Hoje eu vou falar de ataque em escola. E vou te dar uma data, 25 de novembro de 2022. Espírito Santo, já dei data e local. Você se lembra de alguma coisa que aconteceu? Você com certeza não vai se lembrar, mas os pais desses alunos e professores com certeza vai. 25 de novembro de 2022 aconteceu o ataque na escola Primo Beach em Aracruz, Espírito Santo. 4 pessoas morreram, 12 ficaram feridas. Pode ter certeza que todos esses pais, parentes e professores lembram exatamente o que aconteceu. Você não lembra porque não foi na sua escola e também não foi com seu filho. Esse caso e o caso do cachorro-orelha lá em Florianópolis, ele desperta um debate nacional que deveria ser realmente um debate nacional, não uma ondinha que vai vir, vai virar marola e vai passar. Maioridade penal a partir dos 16 anos, no mínimo, né? Na minha opinião, deveria ser um pouco mais baixo, mas tudo bem. Vamos tratar como se fosse maioridade penal a partir dos 16. Os pais dessas pessoas que sofreram com esse ataque, com certeza não esqueceram nada do que aconteceu. Você pode até não lembrar, mas esses pais com certeza não vão esquecer do que aconteceu. E o que mudou de lá para cá? O que aconteceu de lá para cá? O atirador simplesmente cumpriu 3 anos de medida socioeducativa, está na rua de ficha limpa. Porque o nosso ECA é desse jeito. Ou o menor que comete um crime, ele sai realmente 3 anos depois com a ficha limpa, a amizade continua, vamos esquecer tudo e vamos partir daí para frente. A gente não sabe exatamente o porquê ele agiu dessa forma. Pelo menos tudo que eu pesquisei, não consegui achar o exato motivo dele ter feito isso. Mas o que é bom a gente pensar? Nem sempre quem comete esse tipo de crime é realmente um criminoso. Por quê? Para ele planejar 2 anos, alguma coisa aconteceu. Ele pode ter vindo sofrendo já nesse tempo todo, chegou uma hora, não aguentou e fez. Então ele é 100% o demônio do ataque? Não, ele foi o demônio do ataque porque ele atacou, né? Mas vamos pensar, se o cara tá ali 3, 4 anos, às vezes, sofrendo bullying dentro da escola, uma hora a paciência estoura, sabe? Não tem como a gente dizer, vir florear, como a maioria faz, né? Uns pegam e chamam de bandido, o outro fala que é uma vítima da sociedade. Se a gente for pensar bem, tem problema de todos os lados. O fato gerador foi a violência que aconteceu dentro da escola. Isso é inegável para esse ataque. Mas a gente tem que pensar o que vem antes do ataque, porque nem sempre quem atacou é realmente aquela pior pessoa do mundo. Às vezes ele estava realmente pressionado. Disso tudo, o que a gente tira? Escola tem que mudar, pais têm que mudar para poder chegar numa convivência decente. Que deveria existir na escola essa convivência decente desde que eles são pequenos. Mas a gente sabe que muita escola negligencia e muito pai negligencia. Porque se o pai ensina direito, é óbvio que o cara não vai chegar lá na frente quando for pressionado e matar ninguém. Ele vai tentar conversar, ele vai dizer o que está acontecendo. Então aí tem um monte de coisa que a gente tem que ver pelo caminho para a gente chegar realmente do porquê aconteceu isso. Mas a reflexão que eu quero deixar para você hoje é: maioridade penal precisa baixar. A gente viu agora o caso do Orelha lá em Santa Catarina, aquele cachorro. Absurdo o que uma pessoa fez com ele. Essa pessoa era um adolescente. Se ele pode votar, ele tem que poder responder pelo crime que cometeu. Porque o adolescente de 16 anos, ele não é uma criança bobinha dos anos 80, 70, que não sabe o que está acontecendo. Às vezes ele tem muito mais informação do que você, como pai, mãe e professor. Então a gente tem que mudar a legislação do país. Quando eu falo que a questão de segurança em escola a gente tem que endurecer, não é assim, você fala, mas onde você viu, né? Endurecer a segurança em escola? Pois é, precisa. Precisa mudar a postura de professor, precisa mudar a postura de pais, precisa mudar a postura da escola em relação tanto ao professor quanto aos pais. Porque se a escola continua reforçando o que está reforçando hoje, ela simplesmente vai gerar mais vítimas. Não tem como evitar. Então a escola precisa se posicionar. Se o pai não se posiciona, a escola tem que se posicionar e cobrar para a proteção do próprio professor e para a proteção dos seus alunos. Que, aliás, não vamos esquecer. Isso quem fala é a Renata, inclusive a gente está montando uma aula super legal aí, a gente vai nos próximos dias liberar. O que a gente tem que pensar? A escola, quando recebe o aluno, ela recebe também a guarda desse aluno. E quando ela falha, isso tem que estar realmente estampado lá em cima. Que escola quer macular o nome com a morte de um aluno? Nenhuma. Mas o que a escola está fazendo efetivamente para evitar isso? Muito pouco, né? A gente vê aquelas medidas absurdas. Tira o telefone celular, a culpa é do discórdia que está acontecendo na escola. Gente, não é.
O telefone celular para a gente na segurança, para quem sabe realmente tratar a segurança em escola, vai perceber que esse mesmo telefone pode evitar abuso de professor, abuso de outro aluno, pode avisar em hora de crime, tudo a gente tem como treinar esse aluno para que ele use o telefone da maneira correta. Proibir foi uma besteira. Os pais têm que ensinar o uso consciente. Então, isso pode ajudar. Hoje está todo mundo mais preocupado no que o Discord faz, em vez de tomar uma atitude, porque preocupação não é atitude. Uma coisa é, tá ruim, vamos bloquear, acabou. Tá ruim? Pai, à noite tira o telefone do filho. Você vai dormir, meu querido, é dormir. Hora de soninha, caminho e soninho, sem telefone. Já seria uma grande ajuda, mas muitos pais a gente sabe que não faz isso. Agora, quando esses pais não fazem isso, a gente tem que ensinar os nossos filhos a se defenderem. A gente tem que cobrar da escola um posicionamento mais sério, porque precisa realmente, não tem como a gente continuar da forma que está. Então esse vídeo hoje é uma reflexão de a escola precisa se posicionar, os pais precisam se posicionar, a maioridade penal tem que baixar, não tem como continuar como está. Porque esse cara mesmo de Aracruz cumpriu 3 anos e vai sair de ficha limpa. Gente, isso não tem em lugar nenhum do mundo que a gente possa dizer que, não, isso é completamente aceitável. Ele vai se recuperar, tá, mas até ele já matou um monte de gente. E aí, como é que a gente faz? Os ataques vão continuar. Se a escola continua do jeito que está, com essa frouxidão toda para tomar a providência que precisa, pode crer que o ataque vai continuar. Eu faço o planejamento de segurança da escola. Tá, mas o que você vê? Equipamento e procedimento? Só isso não. Eu vejo inclusive a parte comportamental dos alunos como tá e oriento como é que a escola tem que seguir. Porque não adianta só eu chegar a fazer um projeto lindo de segurança, 15 páginas falando aonde você vai pôr câmera, que tipo de câmera, o que ela vai fazer. Não é isso, gente. Segurança em escola não começa por aí. A gente pode até pensar em segurança assim para um condomínio, para uma empresa, mas para a escola, segurança em escola é outra coisa que a gente faz. E eu posso dizer com propriedade, sem problema nenhum, porque o primeiro curso do Brasil que tem a parte pedagógica, a parte jurídica e a parte da segurança é o meu. Ninguém tem mais autoridade nessa área do que eu quando a gente fala de um projeto de segurança realmente completo. Porque eu não conheci ninguém até hoje no Brasil que falasse de segurança da maneira que eu falo, tendo essas 3 partes. Tem bastante gente que é profissional, que tem uma boa bagagem? Tem, mas que fale exatamente como a gente trata isso aqui, inclusive colocando a parte jurídica, não tem nenhum. Então, se você quiser um projeto alinhado para a sua escola, seja você pai ou professor, chama a gente que a gente resolve o problema. Agora, não adianta só a gente fazer esse projeto, a gente precisa também que os outros se mobilizem para que esse projeto vire realidade e não fique aquela coisa linda, bonita, detalhada, arquivada dentro de um armário. Então esse vídeo foi uma conscientização realmente. Se você gostou, deixa o seu like. Se você puder compartilhar, a gente agradece, porque quanto mais o canal cresce, mais pessoas ficam sabendo do direito que tem e da necessidade que tem da gente trabalhar a segurança em escola da maneira correta. Até o próximo vídeo.